A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais um dia aqui que o Senhor nos concede, Ele nos presenteia com mais esse dia, a gente viver, para a gente ver a glória dEle e realmente eh, a gente permitir que Ele possa mostrar que realmente a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, o Senhor tem me ensinado tantas coisas maravilhosas, e uma das coisas que ele tem me ensinado é o quê? Que quando eu, na condição de homem, decido agradar o coração dele, ele se alegra. Sabe assim? Ele se alegra. Por isso que eu vou te mostrar isso porque que a palavra de Deus nos pede e eu vou te provar na palavra de Deus isso que eu estou falando. Vamos fazer uma oração, vamos pedir que eu não estou aqui com o intuito de pregar religião para você, eu não estou aqui com o intuito simplesmente de mudar a tua mente, sabe assim, de mudar os teus pensamentos, mas sim que a palavra de Deus o transforme. Eu não transformo ninguém, eu não transformo. É a palavra de Deus que transforma. Se você está andando correto, você vai continuar do mesmo jeito, mas se você está andando de forma errada, o Senhor que vai te transformar, tá bom? Através da sua palavra, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, meu Senhor, eu sou, Pai, um homem muitas vezes debilitado. Ah, meu Deus, a minha visão é única, Senhor. Eu só vejo o que está à minha frente, Senhor. Meu Deus, os desígnios do meu coração muitas vezes não condiz com os seus, Pai. Mas eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha falar conosco nessa manhã, Pai. Venha falar conosco através dessa palavra. Venha, meu Deus, mostrar a vontade do Pai, Senhor, para o meu coração, para o coração desse meu irmão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não tenho nada, Pai. Eu não sou doutor, eu não sou, meu Deus, PhD disso e daquilo. Eu não sou especialista nisso, naquilo. Eu sou simplesmente um homem, Pai. Um homem pequeno. Eu me coloco assim à sua disposição como teu servo. Que o Senhor, meu Deus, coloque no meu coração a palavra, meu Deus, que o Senhor quer falar com esse meu irmão, com essa minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que os que estiverem desanimados venham se levantar, Pai. Esse que até está pensando em cometer suicídio, Pai, que venha desistir, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, nos reserva o melhor. O Senhor nos deu a vida, Senhor. E quem te encontra, Pai, passa a viver verdadeiramente. Meu Deus, que nessa manhã o Senhor encontre, meu Deus. O Senhor vai ao encontro, meu Deus, daquele que está enfermo no hospital, Senhor. Levanta, Senhor. Aquele que está desanimado em casa, Senhor. Esse homem endividado, Pai. Ah, meu Deus, direcione ele para que ele possa, Senhor, ter recursos, meu Deus. Só o Senhor, meu Deus, para trabalhar na vida nossa, Pai. Só o Senhor para mudar situações na nossa vida. De repente, esse irmão está passando por problema no casamento, Pai. Meu Deus, mas ensina para ele, Pai. Ensina para ele a tua vontade, Senhor. Ensina o Espírito Santo. Venha falar, Pai. Não deixa o homem falar, não, Pai. O homem não sabe nada, Senhor. O homem não sabe nada, Senhor. Mas o Senhor sabe, o Senhor tem uma palavra de ânimo, o Senhor tem condições de transformar qualquer situação, Pai. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, através dessa palavra. Fala, Espírito Santo. Aquilo que eu não sei, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Direcione eles, meu Deus, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a tua palavra. Nós precisamos, Senhor, da palavra de ânimo, de força, Senhor. E faça, Senhor, cada um lembrar, Pai, que nós temos uma fé, Pai. E a tua palavra diz, meu Deus, que sem fé é impossível agradar-lhe, Senhor. A palavra diz, meu Deus, sem fé, porque muitos, meu Deus, estão aí caridosos, muitos, meu Deus, estão aí, meu Deus, até se preocupando com o próximo. Isso é bom, Pai, isso é maravilhoso. Mas o que te agrada é vivermos pela fé, é confiando em Ti, Senhor. O que agrada, meu Deus, o teu coração, Pai, é vivermos, meu Deus, querer pela fé, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, meu irmão, é impossível. É impossível a gente invocar o nome do Senhor e não ser respondido.
Sabe assim, aqui, esse homem aqui, chorão, que diante de Deus eu sou chorão, eu sou duro. Eu percebo que eu não consigo ser sensível assim diante das pessoas assim, mas diante de Deus eu sou sensível. E é isso que Ele quer. Que hoje acordei, estava ali sentado, aí veio e senti vontade de ouvir um hino, o hino da Fernanda Brum, que diz assim: tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Aleluia, aleluia. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Aleluia, 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 aleluia. E é verdade, meus irmãos. Entenda que o grande Deus, o Yahvé, o grande Yahvé, ele está buscando na terra, não é homens que se diz que ser forte, não é homens que se diz que são inteligentes, que é formado, que isso, naquilo. Ele está buscando na terra homens segundo o coração dele. E quem é um homem que a Bíblia, que o próprio Deus falou, colocou como referência para gente, que é um homem segundo o coração? Davi. Davi. Davi, a Bíblia Deus não tirou, mesmo os erros de Davi, Deus não tirou da Bíblia. Achei Davi homem segundo o coração. Davi tinha uma característica, ele era duro com os inimigos, mas sensível na presença de Deus. Ele era sensível, meu irmão. Ele chorava na presença de Deus. É tanto, meus irmãos, é tão sério isso, que Davi, quando pecou, cometeu adultério e provocou a morte de Urias, ele ficou quase 9 meses sem buscar a presença de Deus. O próprio Deus, em primeiro lugar, mandou o profeta, porque o próprio Deus sentia saudade. Eu tenho esse entendimento que Deus sentiu saudade da adoração de Davi. Porque poucos homens na terra adoravam a Deus, meu irmão. Poucos homens na terra faziam o que Davi fazia. Por isso que Deus perdoou ele de imediato. Assim que ele falou assim, pequei contra o Senhor. Você sabe que ensinamento que o Senhor nos traz hoje? Às vezes você pecou ontem. Você pecou ontem. Mas você se apresentou diante de Deus e confessou seu pecado, meu irmão? Minha irmã? Sabe assim? Porque a palavra nos garante que o Senhor, não importa o que a gente tenha feito, se você confessar teu pecado diante de Deus, ali, ó, aquebrantado, e apresentar diante de Deus, o que é que vai acontecer? Você tem um pecado perdoado. O Senhor pega teus pecados e lança no mar de esquecimento. Mas sabe o que Ele quer, meu irmão? Ele quer que a gente esteja diante dele como criança. Quem é pai aí sabe. Às vezes você vê o menino ali caludo, fala, menino, não tem necessidade de você chorar. Mas ele chora, sabe o quê? Chamando a atenção do pai, da mãe. A criança, até para pedir uma coisa, pede chorando. Já percebeu isso? E principalmente quando recebe o não. Ô, mãezinha, me dá isso, não é assim? Então o Senhor quer que também venhamos apresentar aquebrantado, aquebrantado um coração aquebrantado, aquele homem. Em primeiro lugar, primeira característica de um homem aquebrantado, uma mulher aquebrantada, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa de Deus. Sabe assim, meu irmão? Obrigado, meu Deus. Obrigado por esse entendimento. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Aleluia. É assim, meu irmão. Olha o que diz aqui, ó, no Salmo 37. Por favor, vou te contar, eu vou ler isso para você e vou te contar uma experiência que eu tive ontem. Olha que coisa interessante aqui, ó. Não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. A gente vê por todo lado aí pessoas sendo favorecidas, principalmente na política, né?
buscando poder, enganando, mentindo, roubando, sabe assim? A Bíblia pede e você vê esses homens, tá lá com um carrão, tá lá morando num apartamento bom, tá lá tendo dinheiro para ir no restaurante, e muitas vezes você olha assim, poxa, Alberico, eu estou aqui numa situação que eu queria ir levar minha esposa para comer uma pizza, eu não tenho. De repente o que o diabo faz? Você olha para esses homens e fala, poxa, aquele homem ali, ó, homem ladrão, tudo, mas ele tem dinheiro e eu não tenho. Eu que me esforço para ser honesto e eu não tenho. A Bíblia está te orientando, você não tem inveja desses homens. Porque um detalhe, meus irmãos, existe uma regra que diz assim, ó, o que a gente planta, a gente vai colher. Eles podem estar com dinheiro agora. Por favor, deixa eu botar um pingo no i aqui. Ter dinheiro não é pecado, não. O pecado é a forma que você adquire esse dinheiro. Você está me entendendo? Se foi lícito, amém, glória a Deus. Mas se foi ilícito, aí entra aquele homem por favor, que conseguiu esse dinheiro ilícito, pode ter certeza, cedo ou mais tarde, a recompensa vai vir. Essa palavra recompensa pode ser referente ao bem e ao mal. A Bíblia deixa bem claro sobre isso. Você está me entendendo, meus irmãos? Então, ele está pedindo para você que está aí, principalmente você, que está aí sem dinheiro, você está sem recursos, não tem inveja desses homens. Olha o que é que vai acontecer com eles aqui, ó. Aqui, ó. Aí pera aqui, ó. Ele pede, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Vão vir consequências. Ó, lembre-se de uma coisa, eu sempre falo na minha administração, mas eu vou lembrar você sobre essa palavra. Maldição sem causa não prospera. Se você está vendo os homens aí, ó, os homens sendo atingidos, por favor, as obras dele estão sendo manifestadas. Por exemplo, eu não estou falando julgando o próximo, não. Esse cabra aqui que vos fala, eu sofri. Só meu irmão, eu tenho um irmão que conviveu ali comigo no hospital. Aquilo ali que ele estava sofrendo, minha família desesperada, tal. Ah, ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai... Ali eu estava sofrendo consequências dos meus erros, dos meus erros. Aparentemente eu era um menino inocente. Sabe assim, eu sempre falo, tem um amigo que ele falava assim, quem não gosta do Alberico, bom sujeito não é. Eu era bonzinho com todo mundo. Todo mundo eu era bonzinho. Só que eu não era bonzinho comigo. Lógico que hoje eu reconheço que as coisas que eu fazia é porque eu não tinha conhecimento. Por isso que o diabo aí, ó, tá constantemente agindo para que o homem não tenha interesse de conhecer a palavra. Porque se esse homem adquirir conhecimento, primeira coisa que ele vai reconhecer, seus erros. Por exemplo, você que mente, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, o que a Bíblia revela para você? Que você se faz filho do diabo quando você mente. Você está em prostituição aí. Então, o homem ele só tem força para abandonar a prostituição quando ele tiver reconhecimento que a prostituição não agrada a Deus. Meus irmãos, ó, eu aqui vos falo para ti. Meu corpo sente carências. Só que um detalhe, hoje, antigamente era meu corpo que me dominava. Hoje é minha mente que me domina. Eu falo não para minha carne. Mas eu falo não, sabe por quê? Porque eu aprendi, por favor, eu aprendi que a minha carne não agrada a Deus. O apóstolo Paulo falou bem assim, lá em Gálatas capítulo 5, andar em espírito e não cumprir a consistência da carne. Então, se eu andar ligado com Deus, aqui, ó, se eu andar ligado com Deus, o que vai acontecer? Eu vou rejeitar as coisas. E por isso que eu quero contar um testemunho, depois dessa frase aqui que eu vou te falar, desse versículo, um testemunho que aconteceu comigo. Aqui ele diz assim, olha, confia no Senhor, aí vem a receita. Se está com problema financeiro, hoje, meu irmão, meus irmãos, aprenda uma coisa, os desertos da nossa vida tem que ser temporário. Se você está passando por um deserto aí, de repente, uma enfermidade, já, eu me digo, há anos e anos e anos eu estou doente. Anos e anos eu estou depressivo.
Esses desertos está sobre a tua vida ainda porque você ainda não voltou para o contexto da palavra de Deus. Porque no dia que você conhecer a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar você desse deserto. Vai vir outros desertos? Vai. Todo ser humano que passa aqui é levado constantemente para o deserto. Mas os desertos do cristão não pode durar muito tempo, não. Aqui ele diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Olha aqui, como eu estava falando, se as pessoas conseguiram dinheiro aí, ó, ilícito, eles não estavam fazendo bem. Eles estavam roubando, eles estavam fazendo alguma coisa errada. Só que a Bíblia está me ensinando aqui, ó, confia no Senhor, primeiro passo, confiar em Deus. E faz o bem. E habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Meus irmãos, eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, assim, constantemente. Se você perguntar para pessoa, Brico, você tem dinheiro? Me coloca de cabeça para baixo. Me coloca de cabeça para baixo, não vai sair. Só com um detalhe, mas eu vejo o meu Pai Celestial cuidar de mim. Ele supre, traz recursos constantemente. E eu não ando, eu aprendi isso, eu não ando, aquilo ali, sabe assim? Eu até choro diante de Deus pedindo minhas necessidades. Isso a Bíblia me garante. Você pode pedir a Deus algo aí. E não só pedir. A Bíblia, Jesus falou bem assim, ó, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Crendo. O detalhe é que as pessoas oram, reza, pede a Deus diversas coisas, mas de repente não se preocupa em quê? Em confiar. Você chorar diante de Deus e chegar para assim, Deus vai me dar isso. Eu creio que Ele é poderoso para transformar essa situação. Eu creio que Ele é poderoso para me curar. Eu creio que Ele é poderoso para fazer qualquer mudança em minha vida. Só que vem um segredo aqui, que essa palavra aqui, eu quero revelar ao teu coração, para até poder contar um testemunho aqui que me aconteceu essa semana. Aí ele diz assim, olha, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Em outra tradução está dizendo, agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Nessa tradução aqui está dizendo deleita-te. Ou seja, o que ele está pedindo? É você agradar a Ele? Não, ele está pedindo para você agradar-se do que Ele te pede. E eu creio, meu irmão, que todo ser humano, Deus tem pedido alguma coisa. Mesmo esse que não conhece a palavra, Deus usa alguém. Eu percebo, assim, eu saio para a rua, Deus me para, eu tô assim, ó. Eu procuro ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu passo, o Espírito Santo, pss, aquela pessoa me chama a atenção, ali claramente, o Espírito Santo hoje não precisa falar assim, volta, filho. Não, é só olhar para a pessoa, sinto algo, pum, volto. E quando eu chego, varão, como é que você tá? Tudo bom? Tá indo na igreja? Não, irmão. Há muito tempo que não vou na igreja. E ali eu vejo claramente que o próprio Espírito Santo me atraiu ali, ó, para me falar, para lembrar aquele homem o que Deus quer para ele, que Deus quer que ele ore, que Deus quer que ele vá na igreja, que ele quer, sabe assim, que ele volte para a oração. A maioria das pessoas que eu evangelizo na rua, a maioria é homem. Eu posso falar, 98% das pessoas que eu evangelizo na rua, tudo é homem. Tá me entendendo? E aqui, onde é que eu quero contar esse testemunho aqui? Antes de ontem, na verdade, eu cheguei assim, em oração, falei, Senhor, me ensina a fazer alguma coisa que alegre o teu coração hoje. Sabe assim? Me ensina, Senhor. Aí eu peguei e saí, eu tive que ir no hospital fazer uns exames, e eu fui para esse hospital sabendo que, o serviço público já sabe, né? Que eu ia dar entrada e vou ter que esperar aí, às vezes até, muitas vezes até meses, para conseguir um exame, não é isso? Acabei pegando um ônibus e desci em ponto errado. Tive que andar um pouquinho. Foi incrível. O Senhor me trouxe um. Varão, eu evangelizei. Me trouxe outro. Me trouxe outro. Sabe? Me trouxe outro. Tudo isso antes de chegar no hospital. E principalmente um que me chamou a atenção foi um jovem com brinco, sabe assim, brinco todo de preto e tal. E aqui, mas todos com a mesma característica, meu irmão. Olha como é que Deus sabe. Preparou aquele momento ali, ó,
para aqueles homens ouvir a palavra através de mim, todos aquebrantados, todos, assim, eu percebi no olhar dos homens, daqueles homens, eles estavam amando. É tanto que um falou: "Eu não vou te atrapalhar não". Ele falou: "Não, irmão, pode falar, irmão, pode falar". Ou seja, o próprio Deus organizou, que aparentemente eu achei que eu desci no ponto errado. Não, foi o próprio Deus que fez com que eu descesse ali. Só que no início do dia, eu estava lá: "Senhor, me ensina a fazer algo hoje para te agradar". Sabe assim? E o que é agradar a Deus? É se alegrar do que ele te pede. Ele pediu para me parar e falei com aqueles homens. Meus irmãos, para minha surpresa, eu entro no hospital. Sabe assim, falei: "Moça, tem que fazer esses exames aqui. Vê aí, tem como agendar para mim?" Aí a outra, "O senhor quer vir amanhã?" Eu falei: "O quê?" "É, nós temos vaga para amanhã. O senhor surgiu aqui uma vaga." Eu falei: "Lógico que eu quero." Marcou lá, eu falei: "Meu Deus", ela falando ali, eu falei: "Meu Deus, que coisa gloriosa", sabe assim? E aí agendou, não, e eu já vou também agendar para o senhor retornar no médico, o médico ver seus exames. Eu falei: "Gente", porque, por favor, quem já dependeu do serviço público sabe o que eu estou falando, sabe por que eu estou admirado. Aí, de repente, eu saio ali do hospital, eu tinha que ir na rodoviária ver o preço de uma passagem, e aí um detalhe, tô ali no bonde, de repente desce um homem, um senhor, um senhorzinho. Esse homem, eu falei: "Bom dia, meu querido". Falei bem assim, e ele me deu aquele sorriso gostoso: "Bom dia, jovem". Aí eu estava assim, o rapaz assim ao lado, eu falei: "Rapaz, é incrível, eu fico encantado com o poder que tem um sorriso". Foi: "É verdade". Ele em pé assim, né, o rapaz alto. Falei: "Pois é, rapaz, às vezes a gente deixa de sorrir". É um sorriso que a gente dá para uma pessoa, a gente faz aquela pessoa ganhar o dia. Olha que sorriso lindo desse senhor, sabe assim? Mas porque ele me deu um sorriso, porque eu dei um sorriso para ele. Eu abri meus lábios, sorri e dei um bom dia, sabe aquele bom dia gostoso? Eu dei para ele. Meus irmãos, e aí vai eu, entro no ônibus junto com esse rapaz, evangelizei ele. Falei: "Varão, quanto tempo você vai na igreja?" Ele falou: "Rapaz, há muito tempo eu não vou na igreja." Falei: "Volta, meu querido, assim, assim, assim." Ó, mais uma alma ali que o Senhor organizou para me encontrar. Vai, eu desço na rodoviária e entro e vou verificar lá os preços das passagens, tal, tal, e analisando se compensava fazer a viagem, ou de ônibus, ou de avião, assim, assim, pedir a direção de Deus, pedindo a direção de Deus, sabe assim? E aí, quando eu tô saindo, eu vejo ao lado um rapaz vestido de mulher, caracterizado como travesti. E eu falei: Varão, como é que você tá, meu querido?" Tal, tal. E ele se espantou, né, que eu tava conversando com ele. Meus irmãos, foi algo mágico. Aquele menino ali, ó, desabafou comigo. Eu orientei ele sobre sexualidade, por que que ele é daquele jeito. E uma das coisas que eu falei para ele, falei assim: "Ó, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, às vezes, usa alguém para te molestar quando você é adolescente." E ele falou: "É, foi isso que aconteceu comigo. Me molestaram com 13 anos, irmão. Assim, assim, mas esse não era o plano de Deus para você." E você sabe o que acontece? Sabe por que os homens, nasce homem, de repente, quer vestir, quer mudar a aparência? Sem o quê? Porque não descobriu a verdadeira o quê? Essência, sua identidade. É Jesus que traz que revela a nossa identidade. Quando você busca o Senhor, meu irmão, eu falava assim para ele, ele vai revelar para você a sua identidade. E a sua identidade qual é? Hoje eu tenho convicção, eu sou homem, eu sou macho, eu tenho que assumir minha identidade. E os homens que não estão buscando a Deus estão aí, ó, sem identidade. Por isso que Satanás coloca na mente da pessoa para não se sentir bem como homem ou uma mulher. É essa a causa das pessoas. Tá me entendendo? As pessoas estão aí, ó, não se aceitando, falta de identidade, porque não descobriu a sua identidade.
E é o Espírito Santo que revela para a gente. Pode ver nas igrejas, pessoas que eram adúlteras, pessoas aí que eram homossexual, pessoas aí que roubaram, mataram. De repente chega na igreja, tem um encontro com Deus e passa a ter convicção de quem ele é hoje. Sabe assim, meus irmãos? Hoje eu sei quem eu sou. Em primeiro lugar, eu sou filho. Eu não sou mais bastardo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que me corrige. Que ele me corrige constantemente. Você está me entendendo? Então você vê o que Deus faz de repente no final. Eu chamei ele assim pro canto. E todo mundo que passava, né, olhava. Como é que pode um homem estar falando com um travesti? E na verdade, aquele menino ali, gente, com uma alma linda. O menino simplesmente está perdido. E eu orientei ele ali, falei, meu querido, você vai se libertar assim, 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 assim. Tava assim. Foi algo lindo que aconteceu entre eu e aquele rapaz. E ali chamei ele pro canto. E eu convidei ele, falei assim, olha, você usa a sua inteligência. Você acha que a tua vida está conforme a vontade de Deus? Ele falou, não, irmão. Mas você quer que a tua vida seja conforme a vontade de Deus? Ele falou, quero. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele falou, quero, irmão. E aí botei a mão no peito dele, fizemos uma oração, sabe assim? Ele chorou, mas chorou. Ali o Espírito Santo tocando nele, aleluia, sabe assim? Tocando nele, ele chorou. Ali aquebrantado, o menino aquebrantado. Tá me entendendo? E aí teve um momento assim que eu terminei a oração, eu botei a mão na garganta dele aqui, ó, pedindo a Deus para ungir a voz dele, que ele vai ser o ministro de louvor. Eu tirei meu óculos assim e falei, olha pro meu rosto aqui, meu irmão. Olha pro meu rosto. Ele falou, tô olhando, irmão. Então você vai lembrar de mim. E eu tenho certeza, mesmo que a gente não se veja aqui nessa terra, você vai orar por mim. Em breve você vai ter condições de orar por mim de uma forma maravilhosa. Sabe por quê? Porque você vai ter um coração grato. Você vai lembrar aqui, ó, que Deus usou um homem, um doidinho, para falar com você, para te dar a direção. E a gente se abraçou, sabe, diversas vezes. Então, o que eu compreendi naquele dia? O que eu compreendi? Que, na verdade, o Senhor se alegra quando nós obedecemos Ele. Se Deus pede para você orar, vai orar. Se Deus pede para você ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. E outra coisa que eu decidi a partir de hoje, fazer devocional. Devocional. Deus usou o cantor, o irmão Rez Danese. Rez Danese falou bem assim, olha, eu não saio, eu não marco nada. Todo dia de manhã eu faço o devocional. Devocional, você pega, lê a Bíblia, vem orar. Vem orar. Lógico, a oração você pode fazer de madrugada. Mas ali você pega a Bíblia antes de você sair. Uns minutinhos ali, ó. Vai, lê a palavra de Deus, medita, faz uma oraçãozinha ali, ó. Sabe assim? Isso é um devocional. E que isso seja constante. Você colocar, eu preciso fazer. Sabe por quê? Porque um detalhe, você vai se encher da presença de Deus. O conhecimento da palavra de Deus vai te levar à libertação, meu irmão. E você vai ver um renovo acontecer em você, sabe por quê? Até as tentações aí, ó. De repente você é um homossexual, você vai ter resistência de resistir. Você tá aí, ó, fica desejando, você é casado, fica desejando a mulher dos outros. Você pode ver, tudo que o diabo te tenta vai ser combatido com o conhecimento da palavra de Deus. Você tá me entendendo, meu irmão? E resultado, quando foi à tarde, eu fui ajudar uma pessoa. Nós entramos numa loja, aí a vendedora falou, ó, as camisas aí, tudo tá em conta hoje aqui. Aí a pessoa falou, vai, pega aí. E até me ajudou. Toma essa, toma essa. Comprou uma sacola de roupa para mim. Meus irmãos, olha como é que Deus faz. Você tá me entendendo? Eu saí daquela loja ali, ó, com uma sacola grande de roupas. Você tá me entendendo, meus irmãos? Ó, como é que Deus trabalha. De manhã, eu me agradei do que Deus me pediu.
Quando foi à tarde, o Senhor alegrou meu coração. Lógico, até na evangelização, ele não precisava fazer mais nada por mim. Só o ato de eu ter tido aquele gozo assim, de evangelizar aqueles homens, porque a Bíblia fala que ganha almas é sábio. Você está me entendendo? Por favor, você que é cristão aí, você já está na igreja, você tem que procurar evangelizar mais. Fala, todo dia acorda, fala, Senhor, me usa, Senhor. Me usa no ônibus, me usa na rua, me usa no meu trabalho. Traga a alma, Senhor, que esteja aquebrantada para ouvir a tua palavra através da minha pessoa. E o Senhor traz, meu irmão, o Senhor traz. Você está me entendendo? Aqui ele diz assim, olha, por favor, deleita também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele não está falando que vai realizar um desejo qualquer, não. O desejo do nosso coração é aquilo que não está na nossa condição. Porque se você tivesse condição, não estaria no teu coração. Ah, eu quero uma moto ali, eu tenho dinheiro, vou ali comprar. Eu quero fazer supermercado, vou ali, tenho dinheiro. Então, ele está falando assim, o desejo que há no teu coração. Geralmente está no nosso coração aquilo que não está na nossa condição. Por isso que eu costumo falar para as pessoas, eu já passei uma oportunidade, eu já passei uma situação aqui em São Paulo que eu não tinha um lugar para me dormir. Para não dormir na rua, eu fui dormir na rodoviária. Quem disse que dorme? E hoje eu volto lá na rodoviária, como eu voltei essa semana. Toda vez que eu volto ali, eu lembro. Sabe assim? Eu lembro que no momento que eu passei. Entendeu, meu irmão? E hoje aqui, ó, a gente escolhe onde quer morar. Sabe assim? Hoje, aqui, ó, estamos numa casa aqui, ó, de 4 quartos. Mas sabe por que é isso? Não é porque eu sou bonitinho, certinho, não. É porque eu fiz uma aliança com meu Deus. Eu fiz uma aliança com o Senhor. E todo homem que faz uma aliança, por favor, uma aliança. Você decide casar com uma pessoa. Você faz uma aliança com ela. Tudo que vocês conquistarem ali, ó, passa a ser dos dois. Até a justiça garante isso. Não é isso? É uma coisa lógica. Todos os casais aí, ó, tudo que você constrói ali juntos, ali passa a ser dos dois. E nenhum deles pode falar bem assim, ah, é meu. Mesmo que essa pessoa até o dinheiro dela conseguiu mais dinheiro que o cônjuge, não tem essa colher de chá, até de uma separação, vou dar um exemplo. Mas por quê? Porque estavam ali juntos, na construção daquilo. E é uma coisa justa. Você está me entendendo? Por isso que o juiz decreta 50% de um, 50% para o outro. Então, da mesma forma com Deus, meu irmão. O que é dele, o que ele tem, ele reparte com a gente. Ele supre as nossas necessidades. Você tá me entendendo? E só para terminar aqui, ó, ele diz assim, ó, entrega, aí foi o que eu fiz, aqui, que eu falei para aquele homem vestido de mulher. A vida dele não estava, ele mesmo acreditava que a vida dele não condiz com a vontade de Deus. É o que eu ensinei ele a fazer, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Entregar. Se você está passando por uma situação difícil aí, ó, o que a Bíblia está nos ensinando? Para você entregar. Será que você já entregou a tua vida para Jesus? Será que você já entregou? Você que está me ouvindo. Você já entregou a tua vida para Jesus? Ah, Berico, mas eu ando aí fazendo coisa. Meu irmão, como eu falei para aquele rapaz, o Senhor não está chamando nenhum santinho. Se eu te contar como era a minha vida quando eu cheguei na igreja. Entendesse? Então ele está chamando você. Ele está chamando um pecador. Ele está chamando uma pecadora. Mas ele está ensinando aqui uma coisa. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Que tudo mais? O que ele vai fazer? Ele vai consertar a tua vida. Ele vai te ajudar a vencer os problemas. Ele vai te ajudar a se levantar, meu irmão. Não tem esse na terra, meu irmão, que entregou a vida para Jesus para continuar na miséria, para continuar doente, para continuar isso. Não tem esse. Entendeu? E que Deus abençoe você aí, ó. Medite nisso agora, tá bom? Por isso que eu peço, meus irmãos, medite nisso. Que o Senhor possa falar mais com você. Então, assim, sua vida tem jeito. Você que está perdido.
Deus tem uma direção para te dar. Mas Ele só vai fazer quando você o quê? Entregar o teu caminho para Ele, sua vida para Ele, teu coração para Ele. Tá entendendo? E você decidir amá-lo, você decidir agradá-lo. E a Hebreus capítulo 11 diz assim, que sem fé é impossível agradar. Fé me motiva a entregar minha vida para Jesus, a reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu vivo na fé, eu obedeço os estatutos e mandamentos dele. Sabe assim? E é assim que o Senhor continue falando com você. Ó, beijo no teu coração, que Deus abençoe. Um forte abraço.